Que privilégio ter você aqui comigo hoje no Espaço Aberto, o seu podcast sobre a área da construção, arquitetura, imobiliário, tudo sobre relacionado a esses assuntos você encontra aqui. E hoje eu vou receber um convidado muito especial, Michael Peters Salomon. Isso, Michael. Exatamente. Onde nós vamos falar sobre essa jornada do corretor entre Portugal e Brasil. Então não perca, que fique aqui conosco, curta já esse vídeo e compartilhe com aquele seu corretor que também se interessa sobre as ações imobiliárias do exterior. Michael é corretor aqui no Brasil, na nossa região de Santa Catarina, e também em Portugal. Inclusive, em Portugal, ele também tem um podcast. É isso, Michael? Tenho, aham. Conta um pouquinho pra gente dessa tua trajetória, da onde que começou, né? A tua ideia de investir, de trabalhar em Portugal, e há quanto tempo tu tá entre Portugal e Brasil? Bom, é uma boa história. Eu sempre tive o sonho de morar fora. Sempre tive o sonho de viver 1 ano, 2 anos em algum lugar do mundo que não seja o Brasil, né? Mas a gente começa a trabalhar, começa a viver ali nossa vida cotidiana e eu fui deixando esse sonho de lado. Até que eu tive a oportunidade de, em 2015 ou 2016, de ir uma vez para a Europa. Conheci a Europa, já deu ali aquela pulguinha. Fui em 2017, em janeiro de 2017 fui de novo para lá. E aí ali eu já fiz uma trip, já conheci um pouco mais de países. E aí já voltou aquela ideia de ir morar em algum lugar, né, da Europa. Não necessariamente em Portugal. Uhum. Aí quando eu voltei da viagem, já falei para minha esposa, que na época era namorada. E eu falei, olha, vamos ter que organizar e vamos viver um tempo fora e tal. E ela super aceitou, falou, vamos embarcar nessa aventura. Começamos a se planejar e aí em novembro de 2017 nós embarcamos, aí decidimos que ia ser Portugal e fomos para Portugal. Em Portugal, a história... Mercado imobiliário eu nunca trabalhei, sempre trabalhei na indústria farmacêutica. Não era corretor, né? Não era corretor, nunca tinha comprado uma casa, nunca tinha transacionado nada. Mas o que eu tinha feito era alugar uma casa onde eu morava até antes de se mudar para Portugal. Então, mas... Quando eu cheguei em Portugal, eu comecei a trabalhar, logo um mês depois, comecei a trabalhar numa escola de inglês chamada Wall Street English. Eu vendia curso em inglês, comecei a vender curso em inglês. E aí lá eu comecei a perceber que essa parte de vendas, principalmente do brasileiro, que sabe se vender muito bem, sabe vender, já tem isso parece no DNA. O português eu percebi que ele tinha aqui alguma dificuldade em venda, eu vi que eles não tinham aquela mesmo know-how que a gente. E aí nessa escola eu tive muito sucesso, comecei a vender muitos cursos mesmo não falando inglês, então eu vendia curso de inglês sem falar inglês. E até uma história engraçada, que quando eu fui pra entrevista pra essa escola, aí ela perguntando o que eu fazia, não sei o que, até que ela chegou, e você fala inglês? Eu, não, inglês eu não falo. Eu não tinha visto, não falava inglês, é que todo mundo da escola fala inglês, pra vender o curso tem que falar inglês. Eu até brinquei com ela, tá, mas quer que eu dê aula de inglês ou quer que eu venda? Se eu for dar aula, eu realmente não posso dar aula, né? Mas se for pra vender, eu vendo qualquer coisa. Aí ela gostou da energia, falou, não, vamos lá fazer um teste então. E graças a Deus eu tive muito sucesso. Eu fiquei 8 meses nessa escola de inglês, bati as metas todas lá, e aí eu percebi que eu tinha ali algum conhecimento a mais de vendas que eu podia estar passando isso para frente, né? Então eu comecei a dar um pouco mais de formação de vendas na própria escola para outras pessoas que vieram trabalhar na escola. E aí eu saí de lá e falei, eu vou vender essa parte de consultoria de venda para outras empresas. Então eu saí, aí a gente montou a Evolui, que foi a minha primeira empresa lá em Portugal, para dar consultoria de vendas para outras empresas, qualquer, né? E aí a gente começou a captar, né, esses clientes e tudo mais, e 90% desses clientes eram imobiliários. Então, eu vi que existia um nicho ali que estava me procurando para estruturar a área comercial, estratégia de venda e tudo mais. E aí que o imobiliário entra na minha vida, né? Então, é ali que eu comecei a realmente a conhecer esse mundo que até então, para mim, era totalmente desconhecido. E aí, o que eu fiz nichar.
Então, eu parei de atender outros clientes de outras áreas e pensei, não, como a maioria é imobiliária, eu vou estudar imobiliário. Então, porque assim, a base da venda, ela é muito igual para qualquer coisa, né? Tu vender um sapato, vender um imóvel, a base em si, as técnicas, tudo é muito igual, né? Então, eu comecei a estudar um pouquinho mais essa área imobiliária, o marketing, comecei a estudar, né, o marketing digital, estratégia de venda, como é que funcionava o mercado imobiliário em Portugal. Enfim, eu comecei a me apaixonar por esse mercado. Então, a gente ficou, acho que foram 2 anos com essa empresa, dando consultoria, até que veio a pandemia. Aí a pandemia quebrou todo mundo, né? E tu estava lá em Portugal, E eu então? estava em Portugal, eu estava em Portugal. Em Portugal, ao contrário do que aconteceu aqui no Brasil, lá realmente teve toque de recolher, Fechou tipo, tudo. não podia sair de casa, né? Era proibido, o que tu podia era no máximo ir no mercado do teu bairro, na farmácia do teu bairro, mas se tu saísse do teu bairro, tu tinha que ter uma autorização, foi bem pesado. Aí as minhas formações deixaram de ser presenciais e começaram a ser online. Mas aí era online que toda aquela bagunça de Zoom, de meeting, ninguém sabia ligar a câmera, aí não funcionava o áudio. Aí Não era tão organizado como hoje, horrível, né? tipo, de 100 pessoas que às vezes eu dava formação numa semana, caiu para 30, caiu para 20, daí metade sempre tela desligada, áudio não funcionava, ou deixava o áudio ligado e atrapalhava todo mundo, e aquela bagunça, e o Zoom não ia, e o Google Meet não ia, e enfim, virou uma bagunça. Aí até que eu fui convidado a ser corretor imobiliário na IAD, que é a maior agência de corretores e consultores imobiliários da Europa. Eu já tinha dado algumas formações, né, para essa agência. E aí, uma vizinha minha, que era uma grande amiga minha, falou assim, pô, tu sabe toda a parte de estratégia de marketing, estratégia de venda e tudo mais, pô, vira corretor, você vai ganhar muito mais, né? E aí, a gente pensou, eu e minha esposa fizemos cálculos, tá, né, realmente, agora essa parte de formação tá parada, a gente tá totalmente em casa, não podia fazer nada. Vamos arriscar, vamos, né, focar nisso daí. Daí, de uma semana para outra, eu virei corretor. Aí eu comecei realmente a vender casas. Lá em Portugal tem Cresci, igual aqui? Tem a formação ou não? Não, lá em Portugal tem o... Tu lembra qual que era o... Me fugiu a cabeça agora o nome do... Mas é um órgão fiscalizador. fiscalizador. Mas, sim, não tem nada a ver com o Cresci, porque, assim, o Cresci, cada corretor tem que ter o seu Cresci e cada agência imobiliária tem que ter o seu Cresci jurídico, né? E aqui, para você ter Cresci, você tem que estudar ali 5 a 8 meses. Tem toda uma cartilha, exato, prova. tem todo um beabá ali que você tem que aprender. Tem provas ali, né, para cada módulo, depois tem a prova final e tudo mais. Então, existe aqui um pouco mais de formação. Lá não, lá se tu acordar e falar quero vender imóveis, de tarde você só precisa se associar a alguma agência que tem essa licença, a licença MI. Agora que eu lembrei, licença MI. Então, a agência precisa ter a licença MI. Mas é só tu abrir um CNPJ e pedir a licença e eles te entregam. Então, era muito fácil ser corretor lá. Era muito prático. Então, de manhã mesmo, vou virar corretor, consultor, que lá eles chamam de agente imobiliário ou consultor imobiliário, né? Não é corretor. Aí você se associa a uma agência e outro, né, de tarde já tá vendendo imóvel. Então, não tem lá uma formação. Aí, as formações que existem é das próprias agências que dão aquela, né, formação base e tudo mais. Mas ainda não existe isso que tem no Brasil, né? E também essa fiscalização, né? Eu sei que o pessoal reclama muito do Cresci, mas, por exemplo, lá nem tem esse tipo de fiscalização. Lá é uma bagunça. É uma bagunça, mas Ou não é aqui, né? também. Porque aqui também mesmo tem o Cresci e não faz nada. Né? Desculpa lá, Cresci, mas né, precisa fiscalizar mais. Tem muita gente ruim no mercado fazendo coisa que não deve. Acho que é muita gente também, né? É muita gente. É que foi vendida essa ideia de que esse glamour do corretor imobiliário, andando de Ferrari, helicóptero, barco e não sei o quê. Porque é fácil, né? Todo mundo acha que é só, não, se eu vender uma casa eu vou ganhar R$1 milhão de comissão. Mas para vender uma casa, meu amigo, é difícil. Sabe, não é qualquer um. Para tu ter recorrência nesse mercado, não é qualquer um. Tem que estudar, tem que estar sempre à frente do mercado, sabendo como é que ele é muito dinâmico. É um mercado que qualquer taxazinha que mexe ali na Selic já muda tudo. Afeta. Qualquer alteração em algum programa de benefício, por exemplo, a Minha Casa Minha Vida já afeta. Entende? Então, é algo que tu tem que estar toda hora né, entendendo o mercado, tendo visão de futuro para ver para onde vai caminhar, que tipo de imóvel que você vai vender, o nicho que você vai, né, atender. Então, é mais complicado. Hoje em dia não é só tu querer ser corretor que não
Então, não é assim. Fácil, não. E quando que tu se formou, então, né? Tu começou a trabalhar como corretor em Portugal. E como que é o mercado lá comparado aqui? Ou se dá para comparar ou não dá? Ele é um pouco diferente na forma de atuação. Por exemplo, em Portugal, praticamente não se trabalha com imóveis em aberto. Lá é só imóveis exclusivos. 99% dos... É tipo nos Estados Unidos, né? Lá existe o corretor que tem o imóvel em exclusivo e tem o corretor que tem o comprador. Né? Então, ali eles fazem muita parceria. Então, em Portugal, eu aprendi muito a fazer parcerias, né? Então, eu tinha um imóvel ou eu tinha o comprador e eu sempre procurava, em vez de procurar o imóvel no mercado, eu procurava o corretor que tinha o imóvel no mercado. E aí, dava match, 50 para cada lado e a gente fechava o negócio. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, tu vê um imóvel e 50 mil corretores vendendo. É aquela bagunça, ninguém quer fazer parceria. Enfim, é uma outra metodologia. Ou até vários corretores vendendo preços variáveis. Preços variáveis, informações desconexas do imóvel. A maioria dos corretores não tem nem autorização de venda, o que é proibido. Você divulgar uma casa, um imóvel sem ter autorização por escrito do proprietário. Então, assim, aqui E isso traz muita insegurança para o comprador. Lá, o que eu posso dizer, a diferença é que lá é muito mais seguro e transparente você fazer negócio do que aqui. Né? Aqui você tem que ter um corretor realmente que você confie, que vai analisar toda a documentação, vai analisar tudo que envolve uma venda de uma casa para garantir que está sério o negócio. Lá, não. Lá, como é um corretor só que cuida daquele imóvel, ele já tem todas as informações na ponta da língua, já conhece muito bem o imóvel, localização. Ele sabe tudo daquele imóvel, porque ele é o exclusivo daquilo lá, né? Então, é muito mais fácil e a liquidez é muito mais rápida do que aqui. E que confiança também, né, do proprietário em escolher um único profissional, né? Até porque aqui a gente tem a ideia de que colocando vários profissionais para vender, vai vender rápido. Isso é uma coisa que não é verdade, até porque a gente vê que os mercados mais maduros de imobiliário, né, como os Estados Unidos e a Europa, eles trabalham quase que de forma exclusiva 100%, né? Pouquíssimos clientes, proprietários que não querem deixar exclusivo, mas também não espalha para 10. Tipo, lá em Portugal tinha aquele proprietário que fala assim, não, eu não dou exclusivo, mas eu só vou dar para 2. E aí deixa 2 pessoas de confiança lá só para pulverizar um pouquinho mais. Mas o exclusivo, isso é uma grande questão, uma grande dúvida do proprietário, o que é exclusividade de verdade, e até o corretor imobiliário no Brasil não sabe como trabalhar exclusivo. Quando você dá um imóvel exclusivo para um corretor, eu costumo falar um consultor imobiliário, né, que eu gosto dessa palavra consultoria, esse cara vai ser responsável por fazer toda a parte de marketing, divulgação, parceria com outros corretores, ele que vai dominar a negociação, ele conhece tudo sobre imóvel e ele é a pessoa apta a negociar pelo proprietário. O proprietário, ele falou qual que é o mínimo que ele pode vender o imóvel, aquilo que pode ser feito, enfim. E o proprietário não entra em negociação nenhuma. Ele deixa aquele consultor de confiança fazer tudo. Aqui no Brasil, quando o corretor fala em exclusividade, o que ele quer? Ele quer vender sozinho. Né? Ele não investe em publicidade, ele não faz as melhores fotos, ele trata o exclusivo como se fosse mais um em aberto dele. Só tô exclusivo, só eu posso vender, mas não faz aquele a mais para fazer a venda, né? Eu acho que eles tratam o imóvel como exclusivo, não a venda como exclusiva, né? Exatamente. E aí ele acaba por ser mais um aberto. Né? Então, quando a gente fala em exclusividade, você trabalhar aquele imóvel como se fosse o único imóvel da carteira. Não, eu vou investir tudo que eu tenho para fazer a venda dele o mais rápido possível. E o mais rápido possível, no meu entendimento e daquilo que eu conheço do mercado mundial, é tu fazer parceria. Tá? Porque eu não consigo chegar em todos os imóveis do mundo e eu não tenho todos os compradores do mundo. Então é mais fácil. Hoje no meu WhatsApp eu tenho um grupo de corretores imobiliários em que a gente tem um imóvel que entra exclusivo para nossa empresa, na hora, nem está divulgado ainda nas redes sociais, nem em portais, nada, ele já é enviado para os corretores. Olha, se tiver cliente, manda para cá, vamos fazer parceria para vender rápido. Né? Então isso acontece de uma forma muito mais eficiente do que tu deixar em aberto. Aí deixar em aberto, o
comprador, ele viu aquele imóvel já em 50 mil lugares, ele já viu que aquele imóvel ele tem uma suíte mais 2, e aí outro, uma suíte mais 1, um diz que tem 120 metros quadrados, outro diz que tem 80, e aí o comprador fica, pô, mas qual que é o verdadeiro, né? Tá vendo uma casa com tanta informação, parece que tem 5 casas numa casa só, e aí o comprador acaba por, não vou querer, às vezes é a casa que ele gostaria, mas não vou atender. E outro problema também é, quando tá em aberto, você pulveriza os potenciais clientes. Então, vai que no azar, o cliente que quer aquela casa, quer aquele imóvel, ele vai ter que escolher no meio de 10 corretores e ele escolhe o ruim. Ele escolhe aquele cara que não sabe nada sobre a casa. E eu te digo, eu faço visitas quase todos os dias, em parceria. Tem corretor que não sabe o que está fazendo. Tem corretor que nunca entrou no imóvel. Tem corretor que a gente entra com dúvidas e sai com mais dúvidas ainda. Porque ele não sabe nada. Ele não sabe nada sobre imóvel. É a primeira vez que ele esteve lá. Ele não sabe nem os cômodos. Não sabe que fica no imóvel, que sai. Não sabe nada. Então, assim, pensa você pegar um comprador que está qualificado para comprar aquele imóvel e aí pega um corretor desse que é ruim. Ele acha que ele vai vender a casa? O comprador, às vezes, ele não gosta por causa do atendimento. Tem um estudo que saiu, não lembro o nome do estudo, que saiu nos Estados Unidos, que diz que, eu acho que são 30% das vendas que não acontecem de imóveis é causado pelo real estate agent, pelo agente imobiliário. É esse cara que não concretizou a venda por não ter as informações ou por, sei lá, não ter atendido da forma como deveria atender o cliente, com respeito, com educação, sabe? Então, tudo isso influencia uma venda. E quando tu dá um exclusivo para alguém, tu confia nele e essa pessoa tá apta, e ela já tá, por exemplo, hoje a gente também só trabalhava. Até então a gente só trabalhava com exclusividade, mas depois a gente mudou o nosso core business agora só para imóveis na planta. Então a gente não trabalha mais com usados, né? Mas quando a gente trabalhava com exclusividade, a gente estudava o imóvel, a gente estudava o mercado, a gente faz treinamento de negociação, de como tratar o cliente, de abordagem. Então a gente já tenta se preparar o quanto antes para quando cair aquele cliente qualificado, ele ter o melhor atendimento possível para a gente fazer a conversão dele, se aquele imóvel fizer sentido. Conhece o imóvel, já se prepara para todas as objeções possíveis que vão vir, né? 100%. Tu acha que aqui funciona em alguns locais? Eu não sei, eu tô perguntando porque eu desconheço. Essa questão de ter um único consultor imobiliário ou não, realmente o pessoal não adere, às vezes eu não sei se no alto padrão, no alto luxo isso é comum, dentro ter somente um consultor. Eu vou te falar, a gente tentou a exclusividade aqui no Brasil, os proprietários aceitaram, né? Eles entenderam, porque a gente sabe realmente vender o exclusivo, né? Ou pelo menos o trabalho. O problema maior é os corretores. Os corretores, porque daí quando você manda esse imóvel exclusivo pro corretor, o corretor tem um cliente, a primeira coisa que ele vai fazer é bater na porta do meu proprietário. Do proprietário. Porque normalmente quando a gente tem exclusividade, eu dou o endereço, eu dou o número da casa, dou tudo pro corretor. Eu confio que o corretor vai pegar essas informações, vai dar pro cliente dele, se o cliente interessar, ele vai voltar para mim, a gente vai junto fazer a visita e tudo mais. O que esse corretor faz? A primeira abordagem dele é, eu vou tentar vender sozinho, então eu vou atrás do proprietário e ali já tenta fazer a venda. E aí cria um problema, porque daí quando ele chega nesse proprietário, o proprietário fala, mas tá exclusivo com a Salomon lá, eles fazem parceria e tal. Aí o corretor fala, olha, mas eu tenho um cliente aqui, e se você não fizer parceria comigo, eu não vendo. Faz simplesmente assim, ou seja, não tá nem pensando no proprietário, nem no comprador dele. O comprador dele não quer saber quem vai receber a comissão. O comprador quer comprar o imóvel. Mas o corretor, ele é uma pessoa que pode barrar o negócio. Ele pode inventar, a gente já pegou corretor que falou por não conseguir fazer a venda sozinho, ele fala pro comprador que aquele imóvel está reservado. Ele fala, entrei em contato com a Salomon, lá tá reservado, vão para outro. Aí o comprador não sabe, acaba indo para outro. Perdeu aquele imóvel por uma mentira. Ou ele fala, não, aquele imóvel está com algum problema. Eles inventam algumas coisas, né? Os maus corretores fazem isso. Então, a gente teve muito problema com exclusividade por causa do corretor, não do proprietário. Então, ele sempre era barrado pelo motivo. Tinha corretor que falava, olha, eu tenho o comprador e eu sei que tu tem um imóvel que está exclusivo, eu te dou 10% da minha comissão. Daí, dos 6%, ele me dá 10%. Eu falava, não faz sentido. Ele, não, mas eu estou indo com o comprador, eu vou gerenciar tudo. Eu falei, não é isso. Eu falei, eu gastei com marketing, eu gastei na captação, eu gastei com meus recursos, eu também tenho uma agência, também pago imposto, pago tudo. Não faz sentido querer ganhar, eu ganhar 10% e não metade da comissão. Então, o corretor aqui faz com que a exclusividade seja muito mais difícil. E esse foi um dos motivos que a gente pensou, não vale a pena lutar, né, competir nesse mar vermelho, né? O Brasil não está maduro ainda para isso. Tirando o mais alto padrão, que aí
Acho que o exclusivo ele funciona melhor porque o próprio proprietário ele já quer uma exclusividade, ele quer um pouco mais de... ele não vai querer largar aquele imóvel para 10 corretores conhecer o imóvel, porque o imóvel ali, às vezes, é a casa dele, é um negócio que tem coisas dele de alto valor. Então, aí, às vezes... Muitas das vezes eles escolhem um corretor já que já é que é visto com alto padrão e deixam exclusivo com ele. Então, no mais alto padrão, os proprietários reconhecem isso. Mais médio e baixo padrão é a selvageria, aquele mar vermelho, todo mundo querendo se morder ali. Então, é mais complicado. Tu sabe que um dos nossos propósitos aqui com o podcast é justamente esse, assim, qualificar e ajudar o comprador, o investidor, a identificar o bom consultor, sabe? O bom corretor. Acredito que, justamente como tu falou, como as opções são muito grandes, o mar vermelho é muito grande, muitas vezes a pessoa que quer vender, que quer comprar imóvel, se vê perdido, né? Ou acaba confiando no primeiro consultor que chega nele, sem abrir o leque, sem estudar, sem ver outras opções. Então, um dos nossos objetivos aqui com o podcast é justamente esse: trazer informação para abrir os olhos, seja do vendedor, do comprador, para que ele tome as decisões corretas e vá pelo melhor caminho. Até porque a gente sabe que, apesar de eu cresci aqui, diferente de Portugal, a fiscalização, né, eles não conseguem dar conta de tudo e acaba passando. Agora, há pouco tempo, né, mês passado, teve um corretor em Portugal, não, em Portugal, desculpa, em Navegantes, que vendeu 4 vezes o mesmo imóvel. Isso é o que eles sabem ainda. Isso que que agora se eu não puxar a cordinha ali pra ver. Desse imóvel, né? Que deve ter feito com outros, né? Então, a gente passar essa informação para o pessoal é muito importante. E também, né? Passar para os investidores que querem investir no exterior, né? Para o pessoal que quer investir lá. O que tu orienta? Chega cliente para ti, olha, quero começar a investir no exterior... Sim, diversificar. O nosso maior cliente em Portugal é o brasileiro. A gente já atendeu francês, chinês, a gente já atendeu mais de 15 nacionalidades, mas 90% é brasileiro. É aquele brasileiro que já investe em Portugal, então ele já costuma investir lá, e é aquele que quer investir pela primeira vez. Então a gente acompanha esses dois. Para quem quer investir em Portugal, eu sugiro a primeira coisa não é ver imóvel, é procurar um consultor imobiliário que tenha referência, que tenha um bom currículo, que é uma pessoa que realmente entenda de mercado, né? Às vezes não é fácil filtrar, mas as redes sociais ela ajuda bastante, né? O Instagram, querendo ou não, o Instagram é o nosso site hoje, é o nosso portfólio, é o nosso currículo, é o nosso tudo. Então, o Instagram é uma ferramenta poderosíssima para você dar ali uma filtrada para ver, não, o que ele faz, como é que é o dia a dia dele, então, o que ele posta, para quem que ele vende, né? Então, quem segue ele? Eu vejo isso, assim. Exatamente. Quando eu conheço uma pessoa, eu falo, quem que segue ele? Né? Aí, bom, você tem uma pessoa bem próxima minha que segue, eu vou lá, pergunto, tu conhece? Exatamente. Referência é uma coisa. Hoje, os nossos 99% dos nossos clientes, tanto no Brasil como no exterior, é referência. A gente faz tráfego pago, a gente faz aquele marketing e tudo mais, mas 99% das nossas vendas é alguém que indicou outro, eu sempre digo que, para saber se o teu serviço é bom, é quando alguém indica. E para você saber que você é um bom corretor imobiliário, é quando você faz a venda do segundo imóvel para o mesmo cliente. Porque vender o imóvel é fácil. Um imóvel, qualquer um levanta lá, tem a minha tia que tem um imóvel para vender, tu põe no mercado, às vezes tem um comprador para aquela localidade, é um produto bom, o cara vende. Mas vender a segunda vez para o mesmo, aí é um pouco mais complicado. Porque é o processo, normalmente é no processo que tu pega o bom e o mau corretor. Não, se para corretor já é difícil vender de novo para o mesmo cliente, pensa para arquiteto, que pega a obra. Pior ainda. Que lida com obra, que lida com mão de obra ali, com tudo. Chega no final, o cliente não quer ver a cara do arquiteto. Mas porque é a primeira vez que você vende algo para alguém é por confiança, porque a pessoa gostou de ti. Porque muitas vezes ela não conhece seu trabalho. E aí é o voto de confiança. Não, eu vou pegar a Lidiane ali, eu vou fazer com ela, mas estou dando voto de confiança, porque eu nunca vi né? Às vezes até pode buscar algumas referências e tudo mais, mas é um voto de confiança. Se ele for fazer a segunda vez contigo, é porque daí você tem qualidade.
né? Então, é porque você é uma boa profissional. Então, isso é em todo ramo de vendas, é exatamente isso. Vender é fácil, sempre disse. Vender é fácil, se eu quiser, se eu começar a vender sapato, eu sei que eu vou vender um sapato. Se eu quiser vender algum projeto, eu sei que eu vou vender. A segunda vez, eu já não sei. Aí é o processo que vai dizer se eu fui bom ou não, né? Ou se o cliente gostou ou não do meu atendimento. Sim. Então, hoje, a recorrência é uma coisa que o corretor hoje... Acho que é uma das principais dificuldades do corretor, é a recorrência. É ele conseguir ter, principalmente na área de investimentos, né? Porque o comprador da casa própria, ele vai comprar hoje, ele deve ficar, sei lá, uns 5, 10, 15 anos na mesma casa. Então, esse cara não vai ter recorrência. Esse vai gerar indicação. Então, para você saber se foi feito um bom trabalho, essa pessoa tem que indicar. Senão, ela não vai te indicar. Se ela comprou o imóvel dos sonhos dela, mas foi horrível o processo, e a gente pega direto processos de outras imobiliárias que foi horrível, que o cliente chega realmente desgastado, a gente sabe que esse cara não vai ser indicado. Então, mas para o investidor ele investe com recorrência. Ele investe, hoje ele compra um apartamento na planta, daqui a tantos meses ele tem de novo uma liquidez em alguma coisa da empresa dele, algum lucro, coisa assim, ele vai lá e investe de novo. Então, essa recorrência no investimento faz com que o corretor, que o consultor tenha ali uma frequência e sequência no trabalho, né? Então, traz ali pelo menos uma garantia de que todo mês tu tem ali coisas para cair. Porque o corretor, ele é aquele negócio do coraçãozinho. Sazonal, né? É igual arquiteto também. Vendeu outro, volta. Então, hoje o principal do corretor, a maior dificuldade é como é que eu crio essa linha contínua, né? Como é que eu vendo todos os meses? Como é que eu vendo todas as semanas? E isso é muito trabalho de fazer todos os dias e que você propôs a fazer. É recorrência, frequência. Isso eu já aprendi quando eu comecei no ramo de vendas, que uma vez um gerente me falou assim, Maicon, para tu ter resultado todos os meses, tem que fazer todos os dias aquilo que você propôs a fazer. É chato, tem que fazer. É ruim levantar da cama motivado. Se tu tiver comprometimento, a motivação ela vai ser um detalhe. Tá motivado, tu vai fazer. Não tá motivado, tu tem um processo, tem que seguir a recorrência ali. Então, a recorrência é uma coisa que vai te trazer, né, essa solidez no ramo imobiliário. E é isso que muitas vezes o corretor não entende. E ele acha que tem que ficar... Cada dia ele faz uma coisa diferente. Eu te conheci no network, né? O network, ele é importante também para essa constância na venda do corretor? Muito, porque hoje vender imóveis é conexão, né? Então, tu conhece uma pessoa hoje, ela confiou no teu trabalho, seja por network, que nem nós nos conhecemos, nos conectamos, hoje eu tô aqui, amanhã pode ser que te indique algum cliente, que a gente se conecte de alguma forma. Pode ser que amanhã você também tenha algum cliente que fala, poxa, o Maicon é um bom consultor, né? Tu tá procurando uma casa para investimento, vai lá e fala com ele, porque eu confiei nele. Então, o networking gera conexões e conexões geram vendas. Sim. Né? Então, isso é fato. Então, eu acho melhor fazer conexões de networking, que tu tem um tempo para conhecer, do que só ficar gerando lead. Porque a lead é muito fria, é muito curioso, é muito por... chegou a lead ali, tem que mandar uma mensagem no WhatsApp. É algo frio, né? Porque hoje em dia o WhatsApp tá... Tanta coisa que tu fica vendo, tanta besteira. Ligação também é uma coisa que... A gente agora mudou um pouco o nosso processo, que agora a gente tem que fazer a ligação antes do WhatsApp. Mas mesmo assim, a ligação ainda é uma coisa um pouco fria. Tu tem que saber abordar. Às vezes a pessoa não está preparada para falar, porque tô no almoço agora, não posso, tô cuidando do meu filho, tô no trabalho, não posso. E aí acaba por se desgastar mais. No network, não. No network a gente tava aquele dia lá, que a gente teve um evento, a gente tava aberto para isso. A gente tava aberto para escutar, para conhecer o próximo, para conhecer o que ele faz, para ver se tem sinergia. É um momento que tu já tá preparado para, pode ser que eu não compre dela, mas eu posso criar outra conexão com ela, uma outra pessoa. Então, esses eventos network, essas conexões, elas vão gerar valor de alguma forma. Pode não ser a curto prazo, mas a longo prazo ela vai criando sementinhas que vão daqui a pouco sendo, né, germinando e daqui a pouco vão dar frutos e a gente vai colher esses frutos. Então, para mim, o network no ramo imobiliário é 100%, é essencial. E claro, dependendo ali do network que tu faz parte, tu sabe que são pessoas com credibilidade, né? Tu sabe que não são qualquer tipo de pessoas que entra nesse grupo fechado, nesse grupo de contatos. E aí, exemplo, né? Eu sei que ali dentro daquele grupo tem muitas pessoas que eu conheço, que te conhecem, né? Que a gente pode não ter feito nenhum trabalho juntos, mas tem indicações de pessoas que já fizeram. E é claro, né? Quando a gente tem uma oportunidade
oportunidade, a gente já tem a indicação, a referência para o cliente. Eu mesmo nunca tinha conversado com um consultor de Portugal, do exterior, e é muito legal saber, ter essa informação, muitas vezes até para o cliente, né? Essa semana mesmo um cliente veio me perguntar sobre terreno ali em Bombinhas. Sorte que eu tenho uma amiga que é corretora lá. Olha aí. E aí, ela justamente conversando com ela falou ali das áreas onde tem mais terreno, onde ainda tem terreno, né? E eu pude trocar uma ideia com ele e fazer essa indicação. Conexões. Essa conexão, né? E então, e eu faço assim, com o maior carinho e amor, sem, né, cobrar nada, sem pedir metade, 10%. É que ele retorna de algum jeito. Ele retorna, E é mais também para o cliente saber também, o cliente confiou em mim, ele sabe que os fornecedores que eu indico, os parceiros que eu indico, também são qualificados, né? E aí, vem essa questão da indicação, como ela é muito mais forte que qualquer lead da internet. Não, a indicação já vem. Hoje em dia, o mundo é de indicação. Quando você quer comprar Ontem eu recebi uma ligação de um cliente, mas ele já é um amigo meu. E ele sabe que eu gosto muito de carros, que eu gosto muito de carros e tecnologia, né? BYD, Tesla, coisa assim. Ele me ligou dizendo, Maico, eu quero comprar um BYD, o que tu acha? O que tu me diz sobre o BYD, não sei o que a gente trocou. O que ele queria? Ele queria alguém que conhecesse um pouquinho mais que ele, que desse alguma indicação, que desse alguma referência, que desse algum palpite. Hoje, qualquer coisa que tu vai comprar, tu vai pedir, antes de comprar, tu vai querer saber, não, eu vou mudar o meu telefone para um iPhone, eu tenho um Samsung hoje. O que tu vai fazer? Tu vai perguntar quem tem iPhone. E vai, cara, como é que é ter um iPhone? E alguém de confiança, alguém né? de confiança. Então, essa recomendação, ela traz eu vou cortar cabelo. Tu pede recomendação pros teus amigos, quem que é o cara bom aí que vai cortar um cabelo legal? Quem que é o cara bom que vai fazer isso? Hoje a gente deu uma das casas que eu tenho alugado, deu problema nos vasos lá, os inquilinos, olha, tá com vazamento no vaso e tal. Aí eu falei, ok, vou resolver. Pô, e agora? Eu não conheço encanador nenhum. Lá ainda na cidade, que é uma cidade que eu não moro hoje, fui lá, entrei em contato com minha prima, quem que tu me indica aí, encanador? Não, te indico esse cara aqui, já entrei em contato com o cara tá indo lá hoje de tarde. Assim, é indicação. Tu vai criando, né? Não fui no Instagram procurar encanador, mesmo que possa, né? Tem o Google lá. Mas hoje a primeira coisa vai fazer, não, eu vou pedir indicação, porque quem indicou é porque confia. Às vezes a gente indica e dá errado, né? Dá errado. Às vezes... acontece. Às vezes a gente erra, pô, pra mim ele fez um bom trabalho, pra ti ele fez, né? Não tenho muita culpa nisso. Mas a gente tende a indicar quem a gente confia, ou pelo menos que a gente já teve alguma boa... algum bom resultado com essa pessoa. Ou pelo menos tu indicou e a pessoa gostou muito dessa indicação, daí tu vai continuar indicando essa pessoa. Isso. Então, é bem nesse... Por isso, Michael, que sempre que eu indico, eu sempre pergunto, fala pra pessoa, né? Ah, tá, eu tô te indicando, o consultor, Michael. Depois me diz como é que foi. Depois me diz se ele te respondeu, se deu certo, se não deu certo. É uma forma de validar, né? Às vezes a pessoa vai falar assim, olha... Conversei, adorei, mas não deu certo. Não era um negócio. Ou às vezes, olha, passou 3 dias, nem me respondeu ainda. Né? Então, até eu consigo vir... cobrar, eu mandei para ti, tu não respondeu o cliente, né? Eu consigo até vir cobrar e também ser mais assertivo na hora de passar uma referência, uma indicação. E por isso que eu também falo sempre para os meus parceiros e corretores, né? Muitos dos meus clientes vêm dos corretores, né? Que ou venderam terreno, ou venderam apartamento, e pedem indicação de uma arquiteta. E eu sempre falo com o corretor. Eu vou te passando as etapas do projeto, como qualquer problema. É que eu tô falando, não precisa. Eu falei, não, eu faço. Porque se acontecer alguma coisa de errado, o cliente fala, olha, a geladeira atrasou aqui, o pedreiro atrasou na pintura da arquiteta que tu me indicou. O corretor vai poder dizer, não, eu sei, a Lidiane falou pra mim, contou que... em sintonia. A gente tá em sintonia, ela contou pra mim que o problema foi esse aquele, mas ela já solucionou dessa maneira. Então, né, a cliente também vai percebendo, opa, não foi um contato aleatório, ele tá ciente. Tá, né? Acompanhando. Tá acompanhando, talvez se sinta mais segura, né? Sabendo que ele tá sabendo também do problema. Então, quando acontece, né? A gente faz de tudo para não acontecer. Mas quando acontece, eu sempre falo que eu vou, né, acompanhando. E muitos dos empreendimentos também, eles vêm para aluguel.
né? A pessoa quer fazer um apartamento para aluguel. Então, eu mesmo falo, olha, daqui a tantos dias já está pronto para alugar. Já avisa o corretor, ele fala, ótimo, já vou providenciar. Então, também, né, eu acredito que a indicação, ela vai além do momento só que tu indica. Sim, e é por isso que a gente fala muito, nós, na nossa agência, a gente sempre fez um bom negócio, já pede indicação. Não é feito pedir indicação. Não é feito falar, tu gostou do meu trabalho? Eu gostei. Quem que poderia se beneficiar desse meu trabalho? Quem que tu acha que hoje... A gente pede indicação mesmo, porque esse é nosso trabalho, né? Então, os corretores hoje, eles pecam também nisso. Eles querem ser transacionais, ou seja, transacionou um produto, eu vendi um imóvel para fulana X lá. Ele esquece da fulana e vai embora. A gente, os meus clientes, eu mantenho contato com eles, eu não digo semanalmente, mas assim, mensalmente, todos os clientes que eu já vendi uma casa, eu sempre mando uma piadinha, um negocinho, sabe? Como é que você tá? Como é que tá a casa nova? Já ficou pronta a obra ali, que você teve que reformar os negócios? Sim, precisa de alguma ajuda? Então, assim... Esse relacionamento a gente mantém com todos os nossos clientes, né? E esse relacionamento faz com que eles, semanalmente, mensalmente, semestralmente, eles lembram, opa, alguém falou em comprar casa, óbvio, o Michael tá sempre comigo, o Michael é uma pessoa de confiança já, a gente, né, já me ajudou em várias coisas. E quando você mantém essa confiança, eles estão sempre pedindo alguma coisa pra ti. Né? Michael, preciso não sei o quê, Michael, preciso de um arquiteto, Michael, preciso de um pintor, deu problema lá. Tu vira a pessoa de referência dele. Isso. E quando você é uma pessoa de referência... É sempre a pessoa que ele vai lembrar de ti. Então, esse trabalho de relacionamento com o teu cliente é uma coisa que os corretores também pecam muito. Eles pensam só na transação. Eles não fazem um trabalhinho. Eu sempre digo, no nosso dia, tu tem que se relacionar com pessoas diferentes todos os dias, tu tem que falar com pessoas diferentes, né? No teu dia, tu tem que fazer o beabá, que é a parte estratégica do teu negócio, fazer captação de imóveis, ligar para os clientes que estão ali meio ali, parar se compra ou não compra, se investe ou não investe, fazer novas conexões e manter as relações que tu já tem feito, né? Então, é um trabalho que exige processo, existe ali uma metodologia, existe ali um passo a passo, mas os corretores hoje, digo corretor que a sua grande maioria faz isso, né? Tem uma minoria ali que trabalha de uma forma muito eficiente, mas a maioria, ele acorda de manhã e não sabe o que fazer. Ele acorda de manhã pedindo se a agência imobiliária vai mandar lead para eles. Tipo, a gente sabe como é que é, né? Eles são a base de leads, são a base do dia. Eles não planejam a semana, não sabem o que vão fazer. Então, aí, por isso que tá esse mercado tão louco, né? Que existe. Todo mundo tentando fazer a transação, todo mundo tentando ganhar o seu pão hoje, mas não existe uma metodologia. Se baseiam só na venda rápida, né? Rápida, exatamente. Aquela venda que demora 1 ano. A última casa que eu vendi em Portugal foi tipo um dia antes de pegar para vir para o Brasil. Esse meu cliente, Davi, o nome dele, ele ficou 2 anos comigo. Ele me conheceu numa feira, a maior feira imobiliária de Portugal. Ele me conheceu na feira, aí ele falou, Michael, eu tô com uma ideia de comprar um imóvel. Olha, uma ideia de comprar um imóvel. O que um corretor normal faria? Ideia todo mundo tem. Eu quero aquele cara que esse cara não tem dinheiro. Tipo, o cara... E aí, me deixa teu número aqui, vamos conversar, né? Acabou a feira, no outro dia eu já... Davi, vamos conversar, tomar um café. Eu tomei um café com ele, entendi. Ele falou, Michael, eu não tenho dinheiro da entrada ainda, eu vou começar a me preparar, mas eu não sei, eu nunca comprei imóvel, não sei como é que funciona. Eu criei todo o planejamento para ele, comprar esse imóvel em 1 ano e meio, 2 anos, né? Então, esse aqui é o valor que você tem que, né, guardar, essa parcela mais ou menos que vai dar hoje, então você já vai, né, organizando o seu orçamento para sobrar esse valor de parcela. E nesses 2 anos, de vez em quando eu pegava ele, olha, vamos conhecer tal bairro ali de Lisboa, para você conhecer, porque tu não conhece muito bem aqui. A gente ia, vamos para a Margem Sul para ver como é que é a Margem Sul, para ver se você gosta. Só para analisar, só para quando ele estiver pronto para comprar, ele saber quais são os bairros bons, quais são os imóveis, faixa de valores, é mais fácil. Aí chegou um dia, ele falou, Maicon, consegui juntar todo o valor de entrada, vamos fazer uma pré-aprovação bancária para ver se passa? Eu falei, vamos. Passou, assim, a gente não demorou 1 semana, a gente encontrou imóvel, ele visitou uns 3 imóveis, já conhecia ele, já sabia exatamente o que ele gostava, para o que ele queria, onde que ele queria morar, sabia tudo, porque esses 2 anos foi relacionamento. Encontramos imóvel, fechamos na hora,
Aí, como era financiamento, ele demorou ali um tempo até financiar. É que nem no Brasil aqui, demora ali às vezes 1, 2, 3 meses para o banco fazer todo o processo e financiar. E aí eu falei assim, olha, talvez eu não esteja mais aqui em Portugal e tal, mas tem o meu corretor que vai ficar aqui. Não, Michael, eu vou fazer de tudo para que seja antes, porque vai ser um privilégio que você esteja aqui junto comigo e tal. E conseguimos, acho que a gente tinha que viajar no sábado e na sexta foi a escritura. E assim, foi uma emoção para ele, porque ele quase, né, a namorada dele assim, meu, que legal a gente poder comprar nosso primeiro imóvel, e se não fosse por ti, ter organizado, ter planejado. Então, isso demorou 2 anos, sabe? Quem que fica planejando quem fica acompanhando o cliente por 2 anos? Então, isso é o comprometimento com o cliente, né? Então, é isso que falta um pouquinho do corretor. Claro que o transacional diário precisa ter, mas existe formas de fazer acontecer. Primeiro é plantar, acompanhar. Porque daqui a pouco, que nem esse daí, 2 anos depois caiu. Se eu tivesse todos os meses acompanhando pessoas que daqui a 2 anos ia comprar, eu ia ter recorrência depois. Porque todo mundo ia estar preparado para comprar. E aí daqui a pouco tem um volume grande de pessoas que eu estou acompanhando, estou negociando, estou planejando e as pessoas estão se preparando para comprar. E aí depois virou uma bola de neve. Então, essa organização, esse processo, esse planejamento é algo essencial para o corretor hoje. E isso eu aprendi em Portugal. Não foi lá que eu aprendi que eles são totalmente organizados, o que tu faz no dia, para quantas pessoas lá. Tinha uma meta quando eu entrei na IAD, que foi a agência que eu trabalhei, tinha que ligar para 10 pessoas por dia. 10 pessoas por dia para fazer uma captação. Para fazer uma captação, tinha que ligar para 10 pessoas. Se não ligasse para 10, ligava para 11, para 12, mas a meta era no mínimo 10. Todo dia, 10 pessoas. Todo dia, dessas 10 pessoas me atendiam, metade não queria falar comigo. Não, pô, corretor imobiliário de novo, só fica me ligando e coisa. Aí eu tive que ir anotando as abordagens. Não, tá, liguei para 10, não ficaram nem 5 segundos comigo. Vou mudar a abordagem. Eu escrevi a abordagem que eu ia falar no telefone, ligava, e aí eu fui criando um script que funcionava. E eu conseguia manter o cara 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Então, é forma de adaptação, é metodologia. E é também aquele processo, todo dia fazer a mesma coisa. E acho que muda de local também, né? Talvez tu... Lá tinha uma coisa que pegava muito, porque eu era brasileiro. A gente sabe que, né, qualquer pessoa que tá fora da sua terra é visto como um imigrante. Então, quando eu ligava para os portugueses para captar os imóveis deles, era difícil, porque eu era brasileiro. E as pessoas pensam, brasileiro veio para cá, vai ficar 2 meses, vai embora de novo, né? Tipo, eles não tinham... Como é que eu ia passar confiança de que não, cara, eu tô aqui para ficar, eu tô aqui para fazer meu nome, eu tô aqui... Então, eu tive que mudar minha abordagem várias vezes, tipo, que contornar objeções de diferentes naturezas, coisas que aqui não tem. Aqui a gente fala português mesmo, brasileiro, né? Lá o português já é mais difícil. O português de Portugal, tu falar igual, não é igual, né? Eu hoje que já tô acostumado, mas é bem difícil para quem vai a primeira vez para lá, às vezes não entende nada que eles estão falando, eles falam muito rápido e sotaque, mas são coisas que você vai aprendendo e vai adaptando e vai criando metodologias, vai adaptando as coisinhas no dia a dia, né? Então, tudo isso é trabalho diário que você tem que fazer. Então... Adorei. E me diz como que surgiu o podcast lá? Tu teve um podcast, tu conversava com investidores, consultores? Lá o podcast, como é que... Porque quando eu deixei de dar formação, eu comecei a ser corretor imobiliário. E eu gostei. Dá mais dinheiro, cada imóvel que vendia, a comissão dava para pagar várias formações que eu dava. Então, eu fui deixando um pouquinho de lado minhas formações. Mas as minhas formações, o pessoal meio que gostava, sabe? Tipo, eu tinha... Cada vez que eu fazia uma formação, tinha lá o pessoal que participava. E, Marco, tu tinha que fazer mais vezes, tudo mais. Mas era algo que eu não tinha tempo, porque eu queria vender imóveis, né? Eu queria estar ali no dia a dia. Então, eu deixei um pouquinho a formação de lado e fui vender imóveis. No decorrer do tempo, eu fui pensando, não, eu preciso criar alguma coisa, algum curso, ou eu preciso formar essas pessoas de alguma forma. E aí, um amigo meu, o Márcio Miranda, ele um dia chamou eu e a Jéssica para tomar um café, e ele falou, eu tô com uma ideia de um podcast. O que vocês acham? Aí eu pensei, cara, eu e a Jéssica já tinha pensado em montar um podcast no nosso planejamento da nossa empresa, mas era algo mais futuro, assim, sabe? Mais planejado. Aí quando ele veio com a ideia, eu falei, olha, é uma forma de a gente formar, entre aspas, as pessoas, educar elas, né? Dar esse curso que eu não posso dar no dia a dia, por forma de podcast. Então aí a gente, vamos fazer. Pegamos um estúdio que nem tem aqui, e aí começamos a chamar corretores imobiliários de sucesso, pessoas que já
que já tinham resultados, referências do mercado, e a gente tentava esmiuçar ali a pessoa. A gente sempre fala lá, tem a expressão espremer o suco da laranja o mais possível. Então, a gente sentava com a pessoa lá na frente, a gente não era muito bem entrevistas também, que é que todos nós aqui falávamos igual a gente tá fazendo aqui, mas a gente tentava espremer o máximo do resultado dele, tá? Mas tipo, como é que você vende 1 milhão de euros de comissão por ano? Aí me dá a técnica, por favor. Isso daí a gente era muito prático. Eu sempre fui muito prático. Não, eu não quero essas teorias todas. Eu quero saber o que você faz todos os dias. Para quantas pessoas você liga? Como é que você aborda? Então, aí começou a tomar uma proporção esse nosso podcast, que as pessoas começaram a gostar, elas viram que era um podcast prático, que tinha muito ensinamento nele, e a gente começou a virar referência. Hoje ele virou o maior podcast imobiliário de Portugal, né? Eu já não participo mais das gravações por não estar mais lá no estúdio, mas é algo que deu muito certo, é um projeto que é um movimento que a gente criou lá, que hoje é referência, tá? Pop, que tá lá, né? Tendo as entrevistas. E hoje, quando eu tava lá ainda, as agências imobiliárias, e isso eu fiquei muito feliz, quando o corretor lá, o consultor imobiliário começava a trabalhar no ramo imobiliário, a agência tinha a sua formação lá, que era a formação dentro da agência, e eles também pediam para ver o podcast. Era uma forma da pessoa ir aprendendo com outras pessoas já de referência. Então, assim, isso foi um movimento que, para mim, agregou muito no mercado imobiliário em Portugal, como vem agregando, né? Então, para nós foi uma experiência fantástica. A Jéssica, minha esposa, era a nossa produtora. Ela que organizava, porque não é fácil organizar com um entrevistado, tudo, né? Porque daí o entrevistado, às vezes, estava em Porto, e a nossa agência, nosso estúdio era em Lisboa. Aí, a gente sabe o dia a dia das pessoas, é uma loucura. Então, assim, fazer aquele, né? Exatamente, pegar a pessoa certa, trazer ela para o estúdio, né? Fazer ela falar. Então, mas foi uma experiência fantástica. Eu tenho muita saudade de estar sentado aqui na frente de um microfone falando, né? Agora como entrevistado e não como entrevistador. Mas acho que foi uma experiência válida. Foi algo que a gente... Foi um pouquinho... Como se fosse nossa marquinha, sabe? Nosso legado. Pequeno legado que a gente deixou em Portugal. Foi um dos legados que a gente deixou. Foi esse podcast que ele... Espero que sobreviva por muitos e muitos anos agora na mão do Márcio Miranda e do Wilson Cesário. E... Pra mim foi... Qual que é o nome do podcast para o pessoal que quiser assistir? É T2+1. Por que T2+1? Porque lá em Portugal, quando você quer comprar um apartamento de tipologia com 2 quartos, você fala que você quer um T2. Quando você quer um apartamento com 3 quartos, você fala T3. Quando você quer um apartamento que tenha 2 quartos e um escritóriozinho, o negócio é T2+1. T2+2. Então, sempre a tipologia mais o número de quartos. E a gente criou o T2+1 porque era 2 entrevistadores e sempre um convidado. Tá? T2+1. Então, o português entende a expressão. Aí o brasileiro conhece, como é que é esse... Hoje, nosso podcast ele é escutado em 30 países. 30 países. Foi o último relatório do Spotify. Então, tem gente, obviamente, da língua portuguesa, né? Mas tem gente do mundo todo que fala português, que está aprendendo com o podcast, porque ele se aplica não só em Portugal, ele se aplica... Tem muitos brasileiros que são corretores e que acompanham o T2+1 podcast, porque eles aprendem com quem está lá fora, né? Então, tu sempre aprende com o outro, com outra cultura, e sempre tem alguma coisa que tu pode extrair e aplicar no teu dia a dia. Então, foi uma experiência bem, bem bacana. Eu vou assistir depois. Depois eu Pode quero assistir lá, que tem bastante podcast. episódio. Tá na 4ª temporada, né? 3ª ou 4ª temporada já. Tu pretende voltar para Portugal? Como que tá o teu... Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Eu vou te dizer, no dia da manhã não sei, né? A gente viveu quase 7 anos em Portugal, foi uma experiência fantástica, eu amo Portugal. A gente faz negócio em Portugal ainda, né? A nossa operação tá lá ainda. Com o nascimento do nosso filho, a gente preferiu estar aqui no Brasil, perto da família, foi um dos principais pontos que nos trouxeram para cá de novo, mas eu vou te dizer, o amanhã é incerto, né? A gente tá fazendo o negócio acontecer aqui também, a gente tá indo, faz um ano, a gente abriu em fevereiro de 2024, fez agora, em fevereiro agora, fez 1 ano de operação, a gente tá ainda engatinhando, né? Estamos evoluindo aqui, mas... sei lá, o amanhã ainda é incerto, né? Mas eu tô gostando bastante do Brasil de novo, já me adaptei novamente, né? Tem nada melhor do que voltar para casa, né? É muito bom, tá com a família perto, os amigos. Mas sim, a nossa conexão com Portugal vai ser para sempre, né?
Então, é uma coisa que ficou marcada. Eu pretendo um dia ter uma casa lá para poder, a hora que eu quiser ir para lá, eu pretendo voltar, né? Se eu conseguir voltar todo ano para lá, eu voltar, porque é um povo que eu gosto muito, um local que eu gosto muito. A culinária de lá é muito boa, o clima é bom, então, assim, é um lugar que o brasileiro investe muito lá. O brasileiro se não me engano, do mundo, é o segundo ou terceiro que mais investe em Portugal. Por causa do clima, por causa da culinária, por causa do português próprio, né? Que não facilita hoje, né, a comunicação. Então, Portugal é um lugar que tem muito investidor que investe lá como casa de... Não só para investimento, como casa de férias mesmo. A pessoa quer, a cada 6 meses, quer ir para lá, fica um mês lá. Então, foi uma experiência boa. Se eu vou voltar ou não, aí o tempo vai dizer. Vamos descobrir juntos. Vamos. Michael, eu vi também aqui, essa conversa contigo, como a educação, como ensinar tá na tua fala, né? Já aprendo muito, eu vejo que quando tu fala, tu tá sempre ensinando, trazendo alguma coisa. Achei muito bacana isso aqui na nossa conversa, já te agradecendo. As redes sociais do Maicon vai estar aqui na descrição do vídeo, o Instagram, o contato dele para você que quer também investir em Portugal. Então, eles hoje moram aqui no Brasil, mas continua com a imobiliária lá em Portugal e aqui no Brasil. Até porque, como tu mesmo falou, né? Os brasileiros são os que mais investem lá. E podemos começar a convencer os portugueses a investir aqui também, né? Olha, já estão. Principalmente aqui no nosso litoral. Com certeza. Aqui no Brasil, qual que é o teu foco de atendimento? O nosso core business aqui no Brasil é consultoria para investidor. Hoje a gente tem um trabalho específico para investidores que queiram investir no imobiliário, seja começar a investir ou para quem já investe e quer ter uma melhor rentabilidade, uma consultoria muito mais personalizada. Porque a nossa consultoria, ela parte muito da didática. Então, quando a gente tem muito investidor que está começando a investir, antes de ele colocar o primeiro real dele no imobiliário, a gente ensina ele sobre tudo. Desde o que é um CUB, o que é um patrimônio de afetação, como é que a gente analisa as construtoras, as regiões, o que é um plano diretor, tudo. E aí, quando a gente vai oferecer algum tipo de investimento, olha, no teu perfil, né, naquilo que você almeja para o teu futuro, né, seja uma alavancagem patrimonial, seja uma renda recorrente que você queira, esse é o produto que a gente recomenda hoje para você investir, essa localização. E ele entende daí depois o porquê que a gente ofereceu, porque ele já tem todo o know-how que ele aprendeu. Então, muito da nossa consultoria, ele parte desse princípio de ensinar o cliente aonde investir, como investir, aquilo que ele tem que ter atenção, quais são os riscos. E a gente tem toda a nossa equipe que analisa, a gente trabalha até Itapema, de Barra Velha até Itapema. Então, a nossa equipe está sempre analisando tudo que está acontecendo nessa região, né? Desde o plano diretor, o que vai sair aqui, o que vai sair lá, que tipo de empreendimento, que tipo de parque, se vai ter se vão alargar a praia, se é bandeira azul, se não, enfim... Onde está tendo maior liquidez, onde está tendo maior valorização, a gente analisa muito dados, a gente é especialista em analisar dados de mercado para trazer projeções muito mais pé no chão para os nossos investidores. Então, a gente se especializou hoje em consultoria para investidores. A gente não até eu digo, não somos corretores transacionais que a pessoa, quero comprar imóvel na planta, tem que 50 opções, escolhe uma, a gente vende qualquer uma. Não, a gente indica para os nossos clientes as melhores opções baseado em dados e também projeções de mercado. Né? Então, hoje o nosso core business para quem quer investir, quem já é investidor, ou para quem quer começar a investir, que as pessoas acham que é difícil começar a investir, é fácil pra caramba, sabe? Precisa de planejamento, obviamente, mas assim, as pessoas sempre acham que quem é investidor é aquele milionário, que o cara que é investidor... Nada, a gente tem dinheiro sobrando. A gente tem um cliente trabalhador de carteira assinada que ganha o seu ali e investe imobiliário na planta e daqui a 4 anos vai começar a ter alavancagem patrimonial e aí eu vou te dizer, é uma bola de neve, que a pessoa tem que começar para começar a investir tem que ter a intenção. Isso. Tem que ter a intenção de, não, eu quero começar a investir. E o planejamento, igual tu fez com o teu cliente ali, né? Exatamente. Fez o planejamento, comprou seu primeiro imóvel, você vai ver que esse primeiro imóvel vai virar em 2 imóveis, vai virar em 4 imóveis, vai virar em 8 imóveis, aí vira uma bola de neve. Porque o imobiliário, uma coisa é certa, você sempre vai ganhar dinheiro. Você pode não investir no melhor lugar, pode demorar um pouquinho mais para ter liquidez, é fato, que às vezes tu compra um lugar, demora um pouquinho para vender, mas ele vai vender por um valor bem melhor do que você comprou, isso é fato. Imóvel não desvaloriza. Não desvaloriza, não, né? Não.
Porque a gente sempre fala pro nosso cliente, hoje tu pode comprar sem a nossa consultoria, que tu vai ter lucro. A nossa consultoria faz tu ter um lucro um pouquinho melhor, uma certeza menor, e a gente mitiga muito o risco. Então, o risco do negócio não acontecer, porque daí tem o risco da consultora não construir. Sim. Tem o risco de vários outros fatores, né? Então, a gente mitiga o risco e oferece coisas um pouquinho melhores, né? Mas investir no imobiliário é uma coisa que não tem... É muito difícil dar errado. Obrigada, adorei a nossa conversa, sempre assim, né? Quando tá ficando bom, tem que terminar. Mas eu quero... Parte 2. Vamos fazer a parte 2 com certeza, eu quero agradecer a tua presença. Imagina. E pra gente encerrar com chave de ouro, manda um recadinho pro pessoal lá de casa, o pessoal que quer investir, um recado, uma dica que tu dá, pra chamar as pessoas aí pro teu lado. O que eu posso dizer para quem quer... Eu vou falar para quem quer começar a investir, deixar para amanhã sempre vai ser tarde demais, tá? Começar a investir mesmo que a Selic esteja alta, que você acha que o mercado está meio balançado, que vai ter eleição, não importa. O imobiliário é algo que você nunca vai errar, desde que tenha uma consultoria adequada, mas é algo que vai te trazer a certeza de um futuro. Porque hoje tu ficar dependendo da tua aposentadoria, depender de terceiros para você ter aquela estabilidade, é muito difícil. O imóvel traz estabilidade. Então, com planejamento, em pouco tempo, você que é novo, você que é jovem, aí às vezes, né, em vez de gastar com coisas aleatórias, comece a investir no imóvel que o teu eu do futuro vai te agradecer muito, porque a estabilidade vai vir, e aí sim eu digo que a estabilidade existe com alguém que tem um portfólio de imóveis. Então, essa é a minha dica. Ótimo. Eu adorei essa conversa. Conta aí pra gente nos comentários, curte pra falar pra gente que você gostou e compartilha também com aquela pessoa que você acredita que precisa saber desse conteúdo e escutar as dicas que nós falamos aqui hoje. Espaço Aberto, seu podcast. Bem-vindo ao Espaço Aberto, um lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto, lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. De arquitetos a sonhadores, todos em união, compartilhando ideias, pronta evolução. De tijolos e tinta nasce um novo lar, transformando espaços, vem aqui olhar. Espaço Aberto, lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. A jornada segue, sempre a inovar. Espaço Aberto, seu sonho a brilhar.